sem olhar para trás, não mais. Quando a luz abriu-se a mim, esta fortaleza me apossou. Quão maravilhoso és, Senhor. Quão maravilhoso és, Senhor. Teu olhar me encontrou e me fez assim, sem olhar para trás, não mais. Quando a luz abriu-se a mim, esta fortaleza me apossou. Quão maravilhoso és, Senhor. Quão maravilhoso és, Senhor. Tu és libertador, libertador. Tu és libertador, libertador. Tu és libertador, libertador. Tu és. Cante junto comigo, é facinho. Tu és libertador, libertador. Tu és. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O Salmo de número 126 expressa toda a alegria, toda a satisfação que nós temos por celebrarmos a Deus o aniversário da nossa igreja. Nós vamos agora nos prepararmos para ouvir a palavra de Deus, e tem também uma palavra especial para as crianças. Crianças, venham aqui na frente. Wellington, Rafa, isso, vem cá. Vem cá, Miguel, Davi, venham aqui para frente. Samuel, cadê a Radassa? Radassa. Muito bem, hoje tem bastante criança, hein? Quero convidar desde já o pastor missionário Luiz Alegria para vir aqui à frente com a gente, para que a igreja possa já ir lembrando de você. O Luiz já esteve aqui em outras ocasiões, e mais uma vez é uma alegria recebê-lo aqui junto com a gente, não é? Eu vou pedir para o Pedro. Pedro, vem cá, faz uma oração pelas crianças e faz uma oração também, desde já pedindo para que Deus fale aos nossos corações nessa noite. Oremos. Senhor Jesus, Papai do céu, nós te agradecemos, Senhor, por essas crianças. Te agradecemos, ó Pai, porque eles
são presentes dados por Ti, Senhor, às nossas vidas, ó Pai. Nós Te pedimos que Tu proteja cada vida aqui, Senhor, que Tu derrame saúde, que Tu derrame chuvas de bênçãos sobre cada um deles, que eles possam aprender da Tua palavra no cultinho, Senhor. Nós Te pedimos, ó Pai, pela palavra que vai ser ministrada, nós Te agradecemos pela vida desse missionário, ó Pai, que está aqui conosco. Já esteve outras vezes, já tocou ao nosso coração com sua história de vida, com aquilo, Senhor, que ele viveu. E nós Te pedimos, ó Pai, que a Tua palavra fale, Senhor, aos nossos corações, que o Teu Espírito possa nos edificar, possa nos transformar, ó Pai, que nós possamos, Senhor, sair daqui transformados por Ti. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vocês podem se dirigindo para cá, para cá, para cá, por aqui. Aline e Pedro, ó, vocês dois vocês têm que pôr na agenda. Eu não quero ficar mais um mês, sem pelo menos um mês, uma vez no mês. Vocês estando aqui com a gente, vocês organizam a agenda de vocês aí, por favor, tá bom? Quero sempre a presença de vocês aqui com a gente. Pastor Luiz Alegria, chileno, há 27 anos radicado aqui no Brasil. Deus tirou ele, quando eu penso no Salmo de número 40, né, de que ele tirou os nossos pés da lama. Toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro de você. Pela história de vida do Luiz, pelo que Deus fez na vida dele, pela transformação de vida. Não é? O Luiz tem sido um servo fiel de Deus ao longo desses 27 anos. Ele faz parte dos missionários mantidos pela Secretaria de Evangelização da Primeira Igreja de São José do Rio Preto, e ele tem um projeto bastante audacioso, um projeto muito bonito, e ele vai também, junto com a mensagem que trará aos nossos corações, apresentar esse projeto, o projeto CEP, para a nossa igreja. Meu irmão, minha irmã, desde já eu desafio você a ouvir cada palavra que será trazida pelo pastor Luiz Alegria, com o coração aberto, pronto para receber o que ele está falando e, acima de tudo, pronto para aceitar os desafios que Deus também trará para as nossas vidas nesta noite. Tá bem? Deus abençoe vocês, Luiz, Deus abençoe, meu irmão. É uma alegria recebê-lo aqui, viu? Fique bastante à vontade. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Quero parabenizar a Igreja de Presbiteriana Independência de Macabau por esses 78 anos. Perdão, 87, perdão, inverti os números. Tirei 10 anos, todo mundo pirou na hora, hein? Espera aí. Mas 87 anos, irmão, é bastante, né? Quando eu estava nascendo no Chile, você já tinha 30 anos, né? Você já sabe a idade que eu tenho, né? E, como dizia o nosso pastor, eu tenho já 27 anos no Brasil. Eu cheguei a morar em Catanduva por 3 anos e meio aproximadamente, com a esposa, com os filhos, trabalhando naquela época com a IPB. E há 23 anos e meses chegamos em Rio Preto e passamos a congregar com a primeira IPI, onde estamos até hoje, pela graça de Deus. Em 87 anos, passa muitas coisas, né, irmãos? Ou não? Imagina, eu em 38 anos servindo Jesus, já passei o que você não imagina. Viajei, pela graça de Deus, por mais de 30 países com minha esposa, e entre esses países, 4 países africanos. E, meu irmão, pregar o evangelho na África não é brinquedo, não. É só a graça de Deus mesmo. Mas imagino todas as lutas que você tem passado nestes 87 anos de vida. Começar, imagino eu que, às vezes, para alguns, começar é mais fácil.
para outros nem tanto assim. Eu não sei se terá algum sobrevivente daquele tempo ainda, criança talvez, né? Que começou a construir esta obra, né? Tem sobrevivente? Glória a Deus por isso, irmãos. E está presente, Dona Maria ali, ó, 92 anos. Glória a Deus. Oh, que bênção, irmã. Deus abençoe. Então, tinha 5 aninhos quando começou esta obra, né? Então, parabéns para a irmã. E com certeza ela deve ter acompanhado também todo aquele processo. Porque caminhar com Jesus, irmãos, por um lado é fácil, mas por outro lado não é tão fácil como disse o povo. Irmãos, você está entendendo o que eu falo? Sim? Glória a Deus. Já é milagre, está vendo? Eu estive agora há pouco, 76 dias no Chile pregando em espanhol, aí chega aqui e enrola tudo outra vez, né, irmão? Mas graças a Deus você me está entendendo. Então, imagina, eu conheci Jesus no ano 80, mês de maio. Novinho na fé, 2 meses, recém-nascido em Cristo, houve um problema na igreja. Aliás, aqui não tem problema, né? Graças a Deus. Oh, Jesus, Jesus é bom demais. Então, novinho na fé, fomos expulsos da igreja, porque o pastor, na época, 3 anos antes, teve a ideia de construir uma obra, abrir uma igreja como esta, em um bairro onde ninguém queria abrir uma igreja, porque era só bandido ali. Meu quartel-geral estava a 5 quarteirões dali. Ninguém queria abrir ali, mas ele abriu. Só que abriu, construiu a igreja num terreno emprestado. Alguém disse, pastor, pode abrir aí, pode construir, aí está o terreno. Mas quando a pessoa, depois de 3 anos, viu a igreja lotada de gente, eu tinha apenas 2 meses convertido. Sei lá onde comprou por aí uma credencial, e um domingo veio no púlpito e falou, o pastor desta igreja sou eu. E quem não gostar, aí está a porta, pode ir embora. E mandou embora o pastor, a esposa. Saiu todo mundo, irmãos. Só ficaram 5 pessoas. Eu tinha 2 meses convertido. Então, quem não conhece a minha história, eu conheci Jesus aos meus 19 anos, após 48 prisões, 6 penitenciárias, 9 torturas com choque elétrico. Eu tinha 2 meses convertido e ocorre um negócio desses aí na igreja. Aí eu fui falar com o homem. Mas ele estava endurecido. E eu chorando, falei, olha, dá graças a Deus que eu estou convertido, irmão. Que se eu não tivesse convertido, você estaria morto agora. Que nem o ímpio faz uma coisa dessas. E você vem fazer um negócio desses, miserável, infeliz. Olha, irmãos, eu tinha 2 meses convertido. Mas graças a Deus consegui passar essa tempestade. Hoje estão de moda os tsunamis, né? Agora é tsunami que passa pelas igrejas. E aí fomos com o pastor, continuamos. Ele tinha um restaurante pequenininho, aí congregávamos à noite. Ele vendia almoço durante o dia e fomos abrir uma obra em outra cidade. E aí construímos, onde depois de algum tempo eu fui pastor lá, pela graça de Deus. Aliás, deve ter passado muita gente por aqui, muita gente se converteu aqui e por trabalho, por estudo, viajou, e alguns foram estudar fora e ficaram fora, ficaram por lá. Vem às vezes, cada certo tempo de visita, né? Mas as lutas continuam, porque a igreja do Senhor está viva. Eu pensei que ia ouvir um amém, pelo menos, né? Eu vou falar de novo. A igreja do Senhor Jesus está viva. Irmãos, esteja atento, hein? Esteja atento. E então, eu queria ser então esse pequeno comentário breve, porque eu entendo que fazer essa idade que vocês têm como igreja é uma façanha. E a oração nossa, eu acredito que toda a igreja, é que façam pelo menos mais 100 anos, se que Jesus não volta antes, né, irmãos? Se Jesus voltou antes, a gente se vê no céu, com a graça de Deus. Eu pedi para o nosso jovem irmão lá colocar uma informação, o anterior, não esse. Logo vamos falar sobre o projeto CEP, tá? Eu queria que você mostrasse o outro, onde diz o código. Aparece um negócio do livro aí.
Código 25.5, esse capa-livro. Aí. Eu queria falar um pouquinho também do Código 25.5. O poder do testemunho. Quando uma vida transformada pode transformar outras. Esse Código 25.5 tem a ver com um dia e um mês. Deveria também ter embaixo 9 p.m. 1970. Porque esse dia é o mês 5 de maio. Foi o dia em que o Senhor Jesus me salvou e me transformou a vida. Como falei agora há pouco, e como o nosso pastor também citou, que sempre vê aquele salmo que o Senhor tirou da lama, mas tirou mesmo, viu, irmãos? Eu era um jovem marginal, um jovem com problema sério de conduta, um problema em casa, um problema no bairro, um problema na escola, um problema onde eu fosse. Felizmente, nesse dia 25 de maio, o Senhor Jesus Cristo me salvou, me transformou a vida, me reintegrou à sociedade, arrancou de uma só vez todos os meus vícios. E imediatamente eu comecei a pregar o Evangelho. Isso é um pouco incomum, né? Não é tão normal isso, né? Eu fui salvo esse dia 25 de maio, era uma sexta-feira, 9 da noite, e já no dia seguinte, no dia sábado, 5 da tarde, 26 de maio, eu já tinha cortado meu cabelo, tinha tirado minha roupa hippie no lixo, já estava de terno e gravata, que meu irmão mais velho me deu de presente. Minha vovocinha crente que orava por mim me deu de presente uma Bíblia. E 20 horas depois da minha conversão, eu já estava na praça pregando pela graça de Deus. Citei lendo o João 3,16, porque de tal maneira amou Deus o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí preguei meia hora. Eu tinha 20 horas convertido. Então imagina quanto eu vou pregar depois de 38 anos pregando o Evangelho, né, irmãos? Ninguém falou amém, então eu fiquei quieto, hein? Mas tá bom, então o horário é bom ainda. Um pregador inspirado, igreja lotada, pregando, de repente lembrou do horário, né? E eu estou vendo que o relógio está precisando pila faz tempo, né, irmãos? Então é nesse horário que eu vou terminar, estou avisando, né? 1h15 da manhã. Então, meus queridos, e ele perguntou: pastor, até que hora que eu posso pregar? O pastor disse: meu filho, você pode pregar a noite inteira se quiser, mas nós vamos embora 9 horas da noite. Mas ainda tenho 45 minutos, irmãos, tranquilos. Então, meus queridos, antes de seguir compartilhando um pouquinho disso e já fazer uma leitura bíblica, eu queria falar, minha esposa Maria Eliana, ela é missionária também, pela graça de Deus, e ela tem um dom natural. Ela começou a desenhar e a pintar óleo e acrílico. Então começou a fazer algumas exposições, fez no Brasil, fez no México, e ela vai ter 2 eventos agora no próximo sábado. Por isso que ela não está aqui hoje, porque ela está divulgando em outra igreja esse seu trabalho, né? Às 4 da tarde, em Rio Preto, é um trabalho só para mulheres, tá? O das 4 é só para mulheres, o das 20 horas é para todo mundo. É um chá, é dia 24 de novembro, próximo sábado, às 16 horas, é Casa Alonso, e isso está muito pertinho da primeira IPI, na Rua Saldanha, Marinho, 2933. No centro tem um telefone aí para contato. É Arte e Café com Fé. Tem uma Bíblia aí, ela tem uma capacidade para criar seus desenhos interessantes. E então o convite. Esse é só para mulheres. Tem um coquetel, tem uma palavra de Deus, né? É um chá mesmo.
e esse tem um valor de R$40. Mas o da noite, na exposição, é gratuita. A entrada é liberada, você pode ir ficar à vontade, vai ter um coquetel também lá, no mesmo local, mas às 20 horas, e onde você pode participar, prestigiar, né? E quem sabe trazer um quadro dela para a sua casa, né? Dessa maneira você abençoa também a obra de Deus. Tá bom. Eu quero que avance mais um pouco, por favor. Aí, eu quero, por favor, que você abra sua Bíblia. Eu vou fazer essa leitura primeiro de João 4, tá? Não vou ler todo o capítulo porque é muito longo, mas eu gostaria que você primeiro prestasse atenção aqui. Busque, abra aí, por favor, em João capítulo 4, e logo preste atenção e eu vou lhe falar os versículos que vamos ler. São quase no final. Os que lemos Bíblia e os que frequentamos alguma vez escola dominical e os que lemos a palavra, já sabemos de que se trata o que está aí em João capítulo 4, que é a mulher samaritana. E vou fazer uma pequena pincelada de uma conversa que Jesus teve com esta mulher, onde havia problemas de relacionamento entre os samaritanos e os judeus. E então Jesus tem uma conversa com essa senhora e vai conversando com ela de uma água viva que ela não está entendendo muito, mas aos poucos vai entendendo. E acontece de interessante que o Senhor, porque a grande dificuldade era onde se podia adorar o verdadeiro Deus, né? Se em Jerusalém ou algum outro lugar. Bom, hoje, graças a Deus e por causa da presença do Espírito Santo, e justamente foi uma das palavras que o Senhor entregou para ela, que chegaria o dia em que se adoraria ao Pai em espírito e em verdade. Então hoje, por exemplo, antes do derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo estava em alguns homens. E temos vários profetas do Antigo Testamento que tinham o Espírito Santo, e Deus foi usando essas pessoas, tanto homens como mulheres, em algumas ocasiões. Mas depois que se derramou o Espírito Santo sobre toda a carne, que era um cumprimento de uma profecia, Joel capítulo 2, então o Espírito Santo foi esparramado e está sobre toda a terra. Segundo os entendidos, hoje se convertem a Jesus Cristo por dia aproximadamente 70.000 pessoas. Porque assim como estamos tendo culto aqui, está tendo culto em muitas partes do mundo, em muitos lugares já terminou o culto, aconteceu já, e em outros lugares vai acontecer ainda. E muita gente está fazendo a obra de Deus, está dando testemunho, está pregando o Evangelho, e as pessoas se estão convertendo. Então, mas o que queria destacar é quando, um momento determinado, Jesus disse: chama teu marido. E ela disse: olha, não tenho marido. E Jesus disse: realmente, você falou a verdade. Você não tem marido, você teve 5 maridos e o que tem agora não é teu marido. E a mulher ficou assim, sabe, quando é identificada na sua vida íntima, né, como mulher pecadora. E aí aparecem os discípulos, tal, mas aqui o que quero que leamos, por favor, se está com a Bíblia aberta ali. A partir do verso 28, diz: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram até com ele. Quero que avance mais um pouquinho o versículo 39. Diz: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou, ou seja, deu testemunho. Disse-me tudo quanto eu tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Verso 42, e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos
o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Já não é pelo que dissestes que nós cremos. Há uma versão que diz: não é só pelo teu testemunho. Então, estamos falando do Código 25:5, o poder do testemunho. Quando uma vida transformada pode ser usada por Deus para transformar outras vidas. Então, aqui temos um caso. A mulher tem esse encontro com o Senhor Jesus e vai contando para os outros, e os outros veem de Jesus e agora dizem: agora queremos não só pelo teu testemunho, não só pela tua palavra, não só porque você testificou, mas agora cremos porque agora ouvimos e cremos que realmente este é o Cristo. A segunda passagem que eu queria dar também uma pincelada breve em relação ao poder do testemunho é Marcos capítulo 5, do 1 até o 20. Ali em Marcos 5 temos a história de um homem que era conhecido como o endemoniado gadareno. Este homem tinha uma vida triste, miserável, porque ele morava no cemitério. Lucas disse que não veste roupas. Marcos, quando escreve de ele, fala que fere seu corpo com pedras. Os evangelhos dizem que ele vivia acorrentado. E o pior é que esse homem estava possuído por mais de 2.000 demônios. Então imagina que situação de caos. E aí então, nessa condição, se lhe aparece Jesus. E Jesus, ao falar com ele e perguntar pelo seu nome, os demônios falaram: legião é meu nome, porque somos muitos. E a Bíblia diz então que os demônios rogaram a Jesus que o deixasse sair, ir, e entraram nos porcos. Tinha aí uma manada de porcos, aproximadamente uns 2.000. Então diz a Bíblia que Jesus autorizou os demônios saírem do homem e entrar nos porcos. Segundo os entendidos, uma legião pode ser mais de 2.000, mais de 4.000, mais de 6.000. Eu não creio que tinha entrado só um demônio por porco. Talvez entraram 2, 3, 4, 5 em cada porco ou mais. Estamos falando de 2.000, 6.000, 8.000 demônios estavam na vida desse homem. Era uma legião. Mas aí se produz imagina um escândalo, quando, não sei se você já foi tentar mexer com um porco, como gritam. Imagina, ao redor de 2.000. E mais em cima o demônio entrando nos porcos. Imagina a gritaria e o escândalo, irmão. E os demônios entram nos porcos, os porcos caem por um despenhadeiro e se afogam no mar. O povo que estava cuidando dos animais, porque nesse momento Jesus produziu um problema financeiro enorme. Quanto custa um porquinho relativamente grande, meio gordinho? Não sei, 100, 150, talvez 200 reais, não sei, não tenho ideia. Era ao redor de 2.000. Era muito dinheiro, irmão. Bastante. Então o pessoal que estava cuidando correu apavorado para a cidade. E deve ter falado: pessoal, lembram vocês aquele cara no cemitério, aquele terrível? Inclusive Mateus, quando escreve dele, disse que o homem era feroz. O pessoal tinha medo dele, vivia acorrentado. E deve ter falado: aquele cara lá no cemitério, aquele terrível. E o pessoal deve falar: sim, aquele, o que aconteceu? Chegou um tal de Jesus lá e virou aquele escândalo, os porcos, não sei o que aconteceu, e pá, caíram pelos despenhadeiros, e foi a cidade lá. E aí, olha só o que acontece: o homem está totalmente transformado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Está sentado, vestido, curado totalmente da sua mente, de toda aquela situação. E as pessoas poderiam ter felicitado, parabenizado a Jesus
por ter transformado a vida daquele pobre miserável. Aquele cara que já não seria mais um problema. Resolveu Jesus um problema social enorme. Mas Jesus não foi parabenizado, nem aquele homem também não. Os dois foram mandados embora. E aí então eu quero ler quando o homem que havia sido endemoniado, quando viu Jesus indo embora, ele ia atrás dele, rogando, me deixe ir com o Senhor. Aí em Marcos 5, disse os últimos versículos, 18, 19 e 20, diz: e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, já estava liberto, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Queridos irmãos e queridos amigos, aqui também vemos a problemática de discriminação. Isso não é só daquele tempo. Hoje ainda há muita discriminação. Você não imagina a minha dificuldade nos primeiros 5 anos de convertido, e como era difícil para reintegrar-se na sociedade. Desde minha conversão comecei a usar terno e gravata, porque meu pastor me ensinou, me reeducou, então andava de terno e gravata sempre. Então ia nos empregos com meu currículo, só que havia um problema. Ele exigia um documento de antecedentes, e meu documento de antecedentes dizia que era um marginal, que era um presidiário. Tinha sido preso 48 vezes, imagina, roubo, assalto, tráfico de drogas, então estava complicado, mas agora eu era uma nova criatura, como este homem que havia sido transformado pelo poder de Deus. Então, ia nas empresas, fechar meu currículo, minha pasta, me entregava na mão e eu falava, não tem mais. Eu falei, mas como não tem mais? Aqui disse que tem vagas, acabou nesta hora. Então era difícil, irmão, muitas humilhações. Mas a graça de Deus, como guardou o gadareno, me guardou a mim também, pela sua graça e pela sua misericórdia. E o gadareno então agora sai dando testemunho. Você imagina quais seriam as palavras dele quando ele ia, disse aí a Bíblia, por Decápolis, pelas cidades, até chegar na sua casa, contando. Imagino eu dizendo assim: você se lembra aquele cara lá do cemitério, assim assado, porque parece que era famoso, cara. Ah, não, lembramos sim, aquele cabeludo, aquele sujo, aquele cara horrível, cara, assim, aquele cara está cheio de correntes, cheio de hematomas, porque estava sem roupas, disse, e Marcos disse que feria seu corpo com pedra. Então imagina a imagem dele. Ele falou: sim, aquele cara se lembra? Se lembram? Sou eu. Já pensou, irmãos? A impressão, o impacto, não é possível. No final eu vou contar um testemunho que acontece viajando pelo mundo, o impacto que leva as pessoas quando me ouvem dizer que eu fui preso 48 vezes. Isso não é possível. O Senhor. Então, disse Marcos 5, no verso 20, no final, disse, quando ele ia contando, disse, todos se maravilhavam. O poder do testemunho, meu irmão. Quanta gente Deus usou a esse homem para alcançar. Porque tem coisas na história, a Bíblia, que a gente não sabe o que aconteceu. Estaria o ex-endemoniado gadareno entre os 120 que receberam aquela unção de Deus? Estaria dentro desses primeiros 3.000 convertidos, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou o Evangelho? Então, se diz a Bíblia que as pessoas se maravilhavam quando ele contava
o que o Senhor Jesus tinha feito por ele. E a outra passagem que eu queria ler também está principalmente em Atos 29. Aí coloquei também Atos 9, por quê? Porque em Atos 9, Saulo de Tarso era um homem inimigo do Evangelho. Ele achava que perseguindo os cristãos, encarcerando eles, torturando, disse que ele torturou os crentes e os obrigou a blasfemar o nome do Senhor. Irmão, é terrível. E a Bíblia aí em Atos 9 conta que esse homem vai caminho a Damasco, leva documentos das autoridades, ele vai continuar fazendo perseguição contra os crentes porque ele achava que fazia um favor a Deus. Assim tem muitas pessoas hoje ainda que perseguem o Evangelho pensando que fazem um serviço a Deus. Persigam os crentes. Você acha que 87 anos atrás era fácil pregar o Evangelho aqui, meu irmão? Se foi difícil no Chile, foi difícil no México, foi difícil em toda parte do mundo, imagina aqui. Nós passamos com minha esposa o ano passado pelo sul do México, onde está um estado chamado Chiapas, onde os irmãos, quando morria um familiar, não tinham onde enterrar seus mortos, porque a religião popular não permitia, não deixava que enterrasse os crentes ali. Era uma perseguição terrível, irmãos. Então Deus teve que fazer algumas coisas. E encontrei um pastor, hoje tem uma igreja de umas 300, 400 pessoas, e tem na igreja uma rádio que faz programa 24 horas, todo dia. E ele me contou, disse: pastor, eu estou agora com 51 anos de idade, mas quando eu tinha 14 anos de idade, meu pai e meus tios, irmãos de meu pai, eram todos fazendeiros, eram donos de muitas terras, muitos lugares aqui, quase tudo aqui. Então eram extremamente religiosos. Nas procissões, e eu preciso contar isto porque, se não ofender ninguém, por favor, não se ofenda, mas é a realidade, né? É um testemunho que o pastor me contou. Estou ficando pertinho para não ultrapassar o horário. Então, disse, nas procissões, ele levava que lá tem a Virgem de Guadalupe. Ele levava uma grandona assim, quase de 1,5 metro, nos braços, em primeira fila, disse. Meu pai e meus tios. E depois caminhava, fazia a procissão, tal, acabava a missa, depois eram 3 dias de farra. Drogas, álcool, disse, prostituição, tal. Então, disse, meu pai e meus tios, uma vez chegou um pregador, eles falaram: você vai embora, você vai morrer. E correram, mandaram embora ele, pregador. Assim era o evangelho lá no México. E esse pastor agora com 51 anos, quando tinha 14 anos, disse: pastor, mas quando eu tinha 14 anos, Deus tinha que fazer alguma coisa. E minha mãe, disse, ficou doente de câncer. Mas é aquele câncer que tomou todo o corpo. Osso e pele. Então os médicos falaram assim: olha, não tem mais jeito, leva para casa. O que ele pedir, dá, porque ela vai morrer mesmo. Melhor morrer perto dos filhos e tal. Eram 12 filhos aproximadamente. Então, é o seguinte, a senhora chega em casa, estava vários dias em coma, com aquele negócio lá, tudo sem poder movimentar, tudo tinha que lavar, comia só pela sonda, né? E o pastor disse, uma noite, uma madrugada, 3 horas da manhã, Jesus apareceu para minha mãe. Meu irmão, eu não sei se você vai acreditar isto, mas tenho falado com algumas pessoas nesses dias que dizem ser crentes e não acreditam em milagre, irmão. Dizem: mas como é possível, cara? Você acha que então Jesus só fez aquele milagre naquele tempo e os apóstolos naquele tempo, e agora não faz milagres? Tem gente nas nossas igrejas, nossas igrejas evangélicas, que tem gente que não acredita em milagres.
Então esse irmão disse que assim, o Senhor Jesus apareceu para aquela senhora, falou para o nome dela e disse: eu vou te curar, para você dar testemunho. Estamos falando do poder do testemunho, para você testificar que fui eu que te curei. 2, você vai falar que a Bíblia é a verdade, que naquele tempo também diziam que quem lia a Bíblia ficava louco, e a pessoa com medo não lia a Bíblia, então não sabia a verdade. E 3, você vai falar claramente que toda a santidade que você tem na tua casa, que tinha um monte, não tem poder para fazer nada, nem bem nem mal, conforme disse Jeremias 10, do verso 3 ao 5. Não tem poder nem para fazer mal nem bem. Disse o rapaz que o pai estava dormindo, quando de repente a senhora que estava em coma, não andava, tinha que lavar ela, dar de comer e tal, apareceu em pé do lado da cama dele, levou um susto. Ele disse: tenho fome. Levantou rapidinho, como era uma fazenda, chamou a senhora da cozinha, prepara o que ela quiser, deram de comer e tal. No outro dia de manhã cedo, a senhora, que não podia andar nem nada, levantou sozinha, tomou banho sozinha e preparou o café da manhã, uma mesa grandona para todo mundo. E no café da manhã, disse: eu preciso falar para vocês. Ontem à noite, aliás, nesta madrugada, Jesus me apareceu e falou comigo. Os filhos olhando para o pai, e o pai fez assim: deixa. E ele mandou falar, primeiro, que me curou, para dizer que foi ele que me curou. 2, a Bíblia é a palavra de Deus. E 3, disse: filho, traga aquele martelo lá, vai buscar. E traga, e como chamou os filhos, traga toda aquela santidade. Começou a quebrar. O pai disse: deixa, depois a gente compra mais. Quando disse, ele pensa que a pessoa diz, quando a pessoa vai morrer, como que fica boa e morre depois. Está morrendo, deixa. Disse: quebrou na frente deles todo aquele negócio, aquele monte. Depois a gente compra mais. Acontece que a senhora não morreu, foi ficando boa. Um mês depois levou nos melhores médicos, todos os exames, nenhum sinal de doença, nada, tudo totalmente curada. Aí os irmãos, disse, convertidos agora a Jesus Cristo, foram numa igrejinha, que eu estive nessa igreja. Irmão, a igreja é tão quieta, irmão, tão quieta, que parece uma fotografia, de tão parada que é. Você me entendeu ou não? Era ultra tradicional de tradicionais, ortodoxos de ortodoxos, não sei, irmão. Que a família inteira chegou lá, disse: aqui parece aquele negócio lá onde a gente estava, vamos embora. E buscar uma cidade longe, irmão, longe, mais longe, uma igreja pentecostal. Ou nada contra, nem a favor, irmãos, hein? Irmão pentecostal, eu sou uma bênção, cada um na sua. Chegaram lá, e aquele fogaréu. E aí, o irmãozinho, o pai dele, né, desse pastor que me está contando, disse: o pastor, o senhor tem algum obreiro preparado? Tenho, porque lá onde a gente mora temos terreno, temos tudo para contar a igreja, precisamos de um pastor. Irmão, tinha passado 37 anos dessa experiência, foi o ano passado, e nós percorremos vários lugares assim como de campo, e encontramos um monte de igrejas presbiterianas, pastor, nos morros, igreja de todo tipo, mas aos montes. Tanto assim que agora esse estado que antes era foco de perseguição, ele já tem entre 65% e 70% no estado de crentes cristãos. Graças a Deus e graças a esses testemunhos que o Senhor permitiu. Às vezes Deus tem que fazer alguma coisa, né, irmãos? Porque imagino a luta que deve ter sido para nossos irmãos aqui em Macabal. Então, esse Saulo de Tarso, pensando que faz um favor para Deus, persegue os crentes, só que quando ele vai caminho a Damasco, ao meio-dia uma luz mais forte que o sol, faz ele cair, se do cavalo, do camelo ou de algum outro animal, não sei, mas ele caiu. A Bíblia não disse que tipo de animal era.
E quando cai no chão, ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele disse: Senhor, quem és? E a voz lhe disse: eu sou Jesus a quem você persegue. E aí há todo um diálogo, então há uma conversão. Esse Saulo passou a ser depois o apóstolo Paulo, né? E agora, no capítulo 26, ele está dando testemunho de como o Senhor transformou sua vida, de lo que era, e agora era um pregador do evangelho. E a ideia é que ele chegou ante um rei chamado Agripa, várias autoridades. Se você tem a Bíblia aberta aí, em Atos 26, olha o que disse aqui Atos 26, versículo 27. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me persuades a me fazer cristão. Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Tem outra versão. O poder do testemunho. Tem o positivo e tem o negativo. Que uma vez uma pessoa me disse: irmão missionário Alegria, se o irmão fosse um homem cheio do Espírito Santo, todos aqueles que ouvissem o Senhor se converteriam a Cristo. Falei: irmão, você está colocando uma carga muito pesada. E vou te provar pela Bíblia. Falei: olha, não houve na terra um homem tão cheio, mas tão cheio do Espírito Santo como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de acordo, irmãos? Sim ou não? Tá. Lembra aquela história do jovem rico? Jesus evangelizou o jovem rico. O jovem rico era um jovem bom, era um menino, gente boa, congregava, conhecia da Bíblia, guardava os mandamentos. Não era um menino ruim. Mas aí Jesus falou assim: te falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres, toma a tua cruz e me siga. Ou pega a tua cruz e me siga. Diz a Bíblia que ele foi embora triste, porque ele tinha muitas possessões. O jovem rico foi evangelizado pelo mais poderoso evangelista que já pisou esta terra, cheio do Espírito Santo, e o jovem rico não se converteu. Que dizer de Judas Iscariote? Esteve com Jesus aproximadamente 3 anos, 6 meses e 11 dias, que é o tempo que durou o ministério do Senhor. Foi discipulado pelo maior e mais poderoso discipulador, o maior e mais poderoso evangelista que pisou a terra, e não se converteu. Então, nós conhecemos muito bem aquele versículo que diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não é de vós, é dom de Deus, vem de lá em cima. Então eu, como missionário, como pregador, como evangelista, meu trabalho é sair pelo mundo e jogar a semente do evangelho. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. É Ele que convence de pecado, de justiça e de juízo. É Deus que escolhe, não sou eu. Eu devo dar testemunho, eu devo contar o que Jesus fez pela minha vida. Por pouco me persuades a me tornar cristão. E o apóstolo Paulo seria o segundo, o terceiro, não sei, ou estaria dentro dos 3, 4, 5 homens mais cheios do Espírito Santo que está registrado na Bíblia, irmãos. Então tem aquelas pessoas que vão se converter com testemunho, mas tem gente que não vai querer nada também. Já vi gente blasfemando o nome do Senhor. Se será salvo alguma vez, não sei, mas já vi muita gente perdida morrendo nessas condições. Quando eu falo do testemunho positivo e negativo,
Eu vou tentar correr para alcançar. Um testemunho negativo. Eu estava no México, uma grande faculdade, os alunos eram 100 alunos de ciências políticas. As pessoas que estudam ciências políticas geralmente viram ateus, inclusive filhos de crentes viram ateus, porque os professores são todos ateus e lavam o cérebro da moçada e viram ateu mesmo. E aí, dei minha palestra, dei meu testemunho, contei como Jesus me transformou a vida. Inclusive, me permitiram fazer uma oração, fiz uma oração de 2 minutos. E no final, eram 100 alunos, eu tive a ideia, boa ou ruim, não sei, de perguntar, alguém quer perguntar alguma coisa? E aí, descobri que dos 100, 90 eram meus fãs. Se tornaram fãs, assim, os caras, quando eu respondia as perguntas de outros 10, que me odiavam, irmãos. E a pergunta era capciosa, era com malícia, mas Deus me dava graça e inteligência para responder todas. E quando eu terminava, os 90, boa, professor, alegria. Lá era professor. Né? Só que no final, quando foi a última pessoa que falei assim, a última pergunta, e vamos encerrar, uma moça, de 23 anos, pediu a palavra. Disse, eu sei, olha só, irmão, escuta esta. Eu sei o que o senhor anda fazendo aqui. Eu sei o que o senhor anda fazendo aqui. O senhor é um pastor, missionário e evangelista. O senhor entrou aqui na faculdade disfarçado de conferencista em prevenção às drogas. O senhor é um pregador do evangelho. Eu sei, porque eu já fui crente. E nós fazíamos a mesma coisa, nos disfarçávamos, entrávamos a falar sobre aborto, mas a verdade íamos pregar o evangelho e orar pelas pessoas, para as pessoas aceitarem Jesus Cristo como Salvador. Então o Senhor está aqui disfarçado. O Senhor é um pregador do evangelho, o Senhor é um evangelista. Um silêncio sepulcral, irmãos. E todo mundo esperando o que ia responder. Aí quando a pessoa fala, terminou? Sim. Olhei bem nos olhos dela, falei, minha filha, eu não sei quem te escandalizou. Eu não imagino, nem sei, nem quisera estar no lugar daquele que te escandalizou e te fez tropeçar. Porque foi o próprio Jesus que falou que é impossível que não venham tropeços. Mas também disse, ai daquele por quem vem o tropeço. Então, essa pessoa que te deu um mau exemplo, essa pessoa que fez alguma coisa e você escandalizou você e roubou tua fé, você perdeu sua fé, disse Ezequiel capítulo 33 que você vai morrer pelo teu pecado, mas esse aí vai pagar por você também, que o sangue teu cairá sobre ele. Mas escuta bem, falei, moça, se desses 99 jovens aqui, que Deus estava colocando fé para crer, mas você agora roubou a fé deles, e eles morrerem e irem para o fogo do inferno, você vai pagar por eles. Melhor coisa, você deveria ter fechado a boca e nunca falar, jamais falar que você foi crente, porque você foi crente coisa nenhuma. Porque aquele crente fiel, nascido de novo, jamais volta atrás. Assim que, primeira coisa, volta, vai para a tua casa, entra no teu quarto, no teu banheiro, ajoelha e peça perdão para Deus. Quem sabe Deus te perdoe. Mas desses aqui, 99 almas, você é responsável. O poder do testemunho negativo, né, irmãos? Vou pedir para o jovem colocar a outra imagem, por favor.
a do projeto CEP. Eu tenho uma pasta aqui em espanhol. Eu estive recentemente no Chile divulgando este projeto. E a ideia é que em uma van, a partir do próximo ano, nós vamos estar treinando evangelistas jovens, ganhadores de almas jovens. Vamos percorrer o Brasil de ponta a ponta com jovens brasileiros do Chile, virando do México, do Equador, da Colômbia, do Peru e outros países. Então, quem sabe aqui de Macaubal possa surgir um ou dois evangelistas ganhadores de alma que venham se treinar conosco. Quem sabe, né? Avance um pouquinho, irmão, porque eu quero chegar num ponto. Continue, por favor, continue. Avança mais uma e mais uma. Aí para aí, por favor. Estamos falando do poder do testemunho. Esse senhor aí, há 40 anos atrás, pouco mais de 40 anos, conheceu Jesus. Eu não sei quem evangelizou ele. Mas esse, avance ao que está em cima, por favor, para cima, que está de verde. Não, para cima. Esse que acabamos de ver, evangelizou esse aqui. Esse aqui tinha 22 anos mais ou menos. Drogado, alcoólatra, essas coisas. E aquele outro evangelizou esse aqui. E quando esse tinha 2 meses convertido, avança, siga para cima, por favor. Evangelizou esses dois, mas principalmente ele. Esse senhor, o único problema que tinha era alcoolismo. Ele não roubava, não traficava drogas, era trabalhador, mas tinha problema com alcoolismo. Nesse tempo ele tinha 29 anos de idade. Mas aos 22 anos de idade, tinha com sua esposa um lindo nenenzinho de 2 anos e não sabem o que aconteceu, morreu. E um amigo, mau amigo, falou, vem cá, levou ele a beber cerveja. E desde os 22 anos até os 29, álcool dia e noite, álcool. Então ele já chegou uma hora que queria libertar, mas não conseguia mais. E tem gente que quer ajudar. Com licença, irmãos. Tem gente que quer ajudar, mas manda para lugares errados. Alguém falou, você tem uns bruxos lá não sei aonde, ele vai te ajudar. Foi lá, gastou uma nota, irmãos. Foi lá nos bruxos, piorou. Aí uma outra pessoa falou, olha, tem um lugar onde você vai ser curado mesmo, vai numa igreja evangélica. E o casal foi com a outra, uma irmã dele, foram numa igreja, esse dia não tinha culto. Estava ensaiando o pessoal do louvor. E então sentaram lá atrás e desceu aquele outro rapaz que tinha 2 meses convertido. E falou, o senhor aqui? Disse, o senhor não lembra de mim? Ele disse, não. Mas como não? Já disse, bebia juntos. Como? Onde? Disse, lembra aquele cara cabeludo, assim, tem um cabelão assim, meio caracolado, assim, tal. Nossa, disse ele, esse era você? É. E o que aconteceu? E disse, conheci Jesus. O poder do testemunho. Conheci Jesus e ele me salvou, me libertou, me transformou. Espera um pouquinho aqui, disse. Vou falar para o pastor, vim falar com o Senhor, porque eu tinha 2 meses convertido. O pastor sabe mais. Quando o rapaz foi ao pastor, esse aqui pensou, se Jesus salvou ele, vai me salvar a mim. Se libertou ele, me liberta a mim. E aí, ele foi transformado. Volta para o que está de verde, por favor. Sabe quem é esse aí, que deu testemunho daquele? Para aquele lá? Sabe quem é ele? É meu irmão. Ele se chama João Alegria, em espanhol é Juan Alegria. Volta ao casal, por favor. Não, a outro. Isso. Esse rapaz, meu irmão, dá testemunho, 2 meses convertido, dá testemunho para esse casal. E esse casal, 1 ano e 8 meses depois, eu estava correndo num tiroteio, a polícia atrás, e me escondi numa casa, e o casal que me escondeu eram crentes, eram eles. Eles me evangelizaram. O que estou dizendo? É o poder do testemunho, meu irmão. Deus vai usar pessoas como você e como eu, como eles.
para que o Evangelho continue a crescer, continue a se multiplicar. Como esta obra de Deus em Macauá vai continuar crescendo? Se o povo não dá testemunho, se não fala de Jesus, se não fala, não conta os milagres que Deus pode fazer e faz. Vamos descendo então. Aliás, perdão, espera um pouquinho, volta ao casal. Dia 22 de junho, agora passado, fiz um jantar missionário em Rio Preto. E eles vieram prestigiar nosso jantar. O casal esteve lá, dando testemunho. E eles contaram quando eu cheguei correndo na casa dele, cabeludo, drogado, arrebentado. E depois de que eles me falaram de Jesus, 5 meses depois, Jesus me salvou. E sabe onde me salvou? Na igreja onde eles congregavam. E eles cuidaram de mim desde os começos no Senhor Jesus. Vamos avançar um pouquinho, irmão? Para baixo, siga, pode continuar? Olha, então, esse casal evangelizou. Esse aí, a noite que conheci Jesus, esse sou eu. Ou você pensou que era minha esposa? Não, irmão. Sou eu. A noite que conheci Jesus, e do lado aquele magrelo lá, sou eu também. Vou lhe falar o seguinte: quando eu conheci Jesus, eu era osso e pele, porque antes de álcool, drogas, nós tínhamos cocaína, tínhamos anfetaminas. E a anfetamina inibe o apetite. Então era osso e pele. Só que conheço Jesus numa igreja de linha pentecostal, o povo era adoração de jejum. E eu entrei no mesmo esquema, comecei a jejuar 3 dias por semana, irmãos. E muita oração, muita Bíblia, prega na rua, culto todo dia. E aí, eu estou no registro civil, no cartório que chama aqui. Eu estava casando esse dia com minha esposa Maria Eliana. Olha, osso e pele, irmãos, de tanto jejuar. Deus tem que fazer um milagre para minha esposa me olhar, irmãos, porque senão está solteiro até hoje, viu, pastor? Com minha esposa casamos agora em janeiro, vamos fazer 35 anos de casados. Ontem, 17 de novembro, nosso filho mais velho fez 34 anos de idade, o Andy, que nosso pastor conhece muito bem. E as 2 filhas, Valéria mora em Prudente, formou lá, casou lá e está lá, pela graça de Deus. E a Melanie formou em Cuiabá, passou na Federal e trabalha lá e vai casar lá em março do próximo ano. Então, está tudo espalhado, né? O filho casou com uma descendente italiana, uma loira olhos azuis, uma brasileira. A Valéria, a filha do meio, casou com um descendente japonês. Você vê a cara dele, a cara de japonês mesmo, olho puxado, mas grandão assim, magrelo, né? E a filha caçula vai casar com um descendente de africano. Bateu todos os continentes na família, pastor. Tá vendo? Esse é missionário mesmo. Fazer o quê? Avança, irmão. A continuação, algum testemunho. Avança. Eu não coloquei a foto, acho que a futuro vou colocar. João Paulo, eu não sou presbítero na IPI de Mirassol. E nesse jantar que fizemos em junho, ele deu testemunho. 3 minutos falou. Irmão, disse, há 25 anos atrás, eu tinha alguns problemas, mas eu era rebelde, soberbo, não sei o que e tal. E minha esposa começou a ir numa igreja. Eu não gostava. Minhas 2 filhinhas pequenas, ela começou a levar, você ficava bravo. Mas deixava ir. Mas eu ficava bravo. Convidava a igreja, não quero sair com crente, esse negócio tal. Mas disse, houve um acampamento. E ela tentando convencer ele. O poder do testemunho. Vamos lá. Não vou essa porcaria não. Mas chegando perto, ela falou assim, tem um homem do Chile que foi preso 48 vezes. E disse, o quê? Menos vou com esse cara. Misericórdia. Será que mudou mesmo? Mas no dia que a irmã ia com as suas malas, disse, espera um pouquinho aí, para não ficar sozinho. Foi lá no acampamento, ouviu meu testemunho e se converteu a Cristo. Glória ao nome de Jesus. Agora eu não sou presbítero lá na IPI Mirassol, né? Pela graça de Deus. Avança mais uma, por favor. Cleiton, nosso querido e amado pastor Cleiton, que acredito já veio aqui, ou não, pastor? Já veio Cleitinho? Bom, nós falamos com carinho Cleitinho, né? Que é rapaz novinho. Achamos, a gente acha, né? Novinho. Também deu testemunho no jantar, disse acho que 25 anos também. Não sei se no mesmo ou outro acampamento.
Disse, eu era um menino da igreja, não tinha vício nenhum, bonzinho, mas estava perdido. E chegou um cara lá, dando um testemunho, que era não sei o que, tal. Quando eu vi que Jesus fez nesse cara, disse que caiu uma unção nele de arrependimento, e se entregou a Cristo, e esse cara era o testemunho de Luiz Alegria. E dando testemunho lá. Interessante que a partir do próximo ano, o pastor Cleitinho vai ser meu pastor-chefe. Como são as coisas, né, pastor? Está vendo? Agora vai ser meu pastor titular, a partir do próximo ano. Aliás, falta pouquinho, né? Avança mais um pouquinho. Mila, também é conhecida do nosso pastor, a esposa do Jesser. E ela também deu testemunho que se converteu a Jesus num acampamento, ouvindo o meu testemunho. Avance mais uma. E com esse, vou contar isso aí, mais uma historinha e vamos encerrar. Porque ainda, aliás, me passei 2 minutos, posso passar mais uns pouquinhos? Que dizem seus irmãos? Nosso pastor diz amém, e vocês? Glória a Deus por isso, amém. Então, esse Evandro, 23 anos atrás, quando eu cheguei em Rio Preto, fui fazer uma conferência no Hotel Riviera, na Rua Independência, no centro da cidade. E aí, o lugar tem um espaço assim como esse, assim, mas tem mais um para trás assim. Então, é meio longo assim. E no final, fiz oração de testemunho e tal. E vieram 2 senhores. Falaram, pastor, tá vendo aquele rapaz lá? E viu um rapaz todo arrebentado, sabe aquele cara é bandido, assim, cara é malandro. Ele é o nosso cunhado. Toda a família somos crentes, ele nasceu no Evangelho. Nós falamos, estava na escola dominical, mas ele veio do campo para a cidade pegou ele e a droga pegou. E a cocaína está arrebentando ele, agora está roubando, não sei o quê. O senhor oraria por ele? Eu falei, sim, posso orar por ele, se ele vier aqui. Não, mas ele não quer vir, pastor, o senhor tem que ir lá. Eu falei, não vou não. Mas o senhor não é pastor? Sou pastor, mas não sou idiota. Desculpa, irmão. Como assim? Eu falei, é o seguinte, a mãe que fale com o filho, a vovozinha que fale com o neto, a esposa que fale com o marido, a tia que fale com o sobrinho, mas a pessoa não quer falar comigo, meu irmão. Você não sabe quantas vezes me deram com a porta na cara, quando fui, porque a vovozinha, porque a mulher, porque a irmãzinha, porque a tia, tal, eu cheguei lá com a porta na cara. Falei, não vou mais. O cara que caiu na droga, se não quer mudar, se não quer parar, morrerá jogado no lixo e irá para o inferno e acabou. Falei para os rapazes, para os 2. Se ele não quer vir, é porque não quer recuperar. Mas eu não vou lá não. Tentaram me convencer, eu falei, não vou. Aí os 2 foram lá. E eu, olhando de longe, que ele tentando, e o cara fazia assim, tal, e como que xingava eles. E... De repente, aqueles 2 cunhados, perdão a paciência, pegaram o cara, de um braço cada um, e trouxeram arrastando os pés, de lá, arrastando assim à minha frente. Sabe quando traz aquela criança manhosa assim? Irmão, me desculpe, mas é o que eu falei. Quando chegaram com o cara arrastando ele até a minha frente, eu falei, solte o desgraçado. Minha esposa falou um dia, Luiz, mas como você fala? Você não sabe nada, calma. Depois você vai ver o resultado. Minha esposa é polícia, viu, pastor? Solta o desgraçado. Soltaram ele assim. E o irmãozinho não esperava o quê? E aí deu uma dor, irmãos. Nossa, aquele rapaz faleceu, um miserável infeliz. Você não sabe que essa porcaria de pau branco vai te levar para o fogo do inferno, desgraçado. Falei, você vai querer morrer em um lixão ali, feito um cachorro assim, desprezado. E falei, e você tem conhecimento do Evangelho, hein? Você sabe que do outro lado, porque o pior não é morrer no lixão. Falei, o pior é do outro lado. Você vai ferver no fogo do inferno, miserável. Que oração? Que oração, sim ou não? Sim. Feche os olhos. Coloquei a mão no peito dele. Em nome de Jesus, Deus, liberta-te, miserável, infeliz. Em nome de Jesus, rompe essas correntes, salva ele, converte seu coração e mostra para ele que há esperança em Cristo.
Em nome de Jesus. E fiz assim, ó. Leva ele. Nossa, os irmãos depois me contaram na rua, pastor, nosso cunhado, hoje eu odeio o Senhor. Mas passou alguns dias, ele recapacitou nas palavras e buscou os cunhados e falou assim, eu quero ajuda. Mandava uma casa de recuperação que tinha na época, muito boa, a Betel. Ficou 9 meses lá e depois trabalhou 1 ano e meio como obreiro. Passou tempo, começou a trabalhar, Deus foi abençoando, casou, tem 2 filhos. Agora tem 2 empresas, um empresário e um dos nossos colaboradores, o parceiro que nos apoia no trabalho, na obra. Inclusive, em muitas escolas que eu fui, ele vai comigo. Para a glória de Deus. O poder do testemunho, irmão. O que o Senhor pode fazer na obra, na vida de uma pessoa. E agora sim, para encerrar. Estamos falando do poder do testemunho, tá? O código 25.5. Não sei se você sabe, algum de vocês deve lembrar. Eu tenho um livro, Drogas, Fugir da Escravidão. No final tem fotos, inclusive quando aparecia nas páginas policiais. O testemunho é verídico. Mas desse livro eu fiz um roteiro, produzi um filme, uma longa-metragem, dura 1 hora e 45 minutos. Então, o diretor deste filme é um mexicano. E a edição do filme foi filmado no Chile, mas editado no México. E quando eu estava voltando do México com o filme pronto, vinhamos com minha esposa a 10.000 metros, Cidade do México, São Paulo, né? E minha esposa à minha direita e um senhor à minha esquerda. Então eu espero qualquer conversa sobre o ar, que o sol, que qualquer coisa. E quando o pessoal me ouve falando, primeiro, quando aqui no Brasil, já sabe que eu não sou brasileiro, né? Que meu português é portunhol. É entendível, né? É entendível ou não? Ah, graças a Deus, eu fiquei preocupado. Quando eu vou pregar no México, o mexicano, eu falo espanhol normal, mas o mexicano diz, o senhor não é daqui, hein? Eles percebem. Agora, quando eu vou no Chile, eu falo, irmão, de onde é que você é? Eu sou do Chile. Não, você é de Centro-América. E você tem um sotaque diferente. Você é mexicano, não é? Bom, qual é a história final? É que o senhor que vinha do meu lado, um senhor de 50 e poucos anos, vamos conversar e tal, e de repente eu perguntei, o senhor trabalha com o quê? Você não vai acreditar. Ele disse, eu sou cineasta. Eu falei, nossa, é muita coincidência. Falou, por quê? Porque eu também sou cineasta. Irmãos, a glória é para Jesus, mas se eu produzir um filme, o que sou? Cineasta. Ele disse, é. E ele perguntou assim, o senhor fez uma curta-metragem? Eu falei, não, fiz uma longa-metragem. Então eu pensei que ia aprender com ele, mas ele pediu para que eu ensinasse para ele. E aí então foi indo, e olha que interessante. Aí eu falei assim, esse cara, aos 19 anos de idade, teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo e mudou. Disse, não. Traficante de droga, bandido, precisa mudar. Esses caras não mudam, não. Esses caras têm que morrer em prisão. Não. Disse, mudou de tal maneira, falei, que se reintegrou à sociedade, formou uma linda família. E hoje viaja por todo o mundo dando conferências de prevenção de drogas, ajudando a jovens e a milhares de pais de família a vencer o flagelo das drogas. E o homem disse, nossa, que linda história. E aí eu perguntei, o senhor imagina quem possa ser essa pessoa? Ele disse, não. Disse, sou eu. Irmão, quando disse sou eu. Você já viu o desenho animado Chorar? Como pula a lágrima assim? Irmão, pulou a lágrima do olho do homem. E começou a chorar e todo o corpo tremia inteiro, tremia e chorava e tremia. E a aeromoça passava, olhava, e eu e Marilena orando. Falei, Senhor, tenha misericórdia. O cara não vai morrer agora, né? Imagina, eu estava a 10.000 metros. Falei, meu Deus, estava mais perto de Deus, claro. Mas misericórdia, irmãos. E nós clamando, Jesus, tenha misericórdia. Eu chorava e tremia e chorava. E assim ficou mais de 1 hora, irmãos.
Não foram 5 minutos, não. E nós clamando, Jesus, tenha misericórdia, Senhor, tal. Aí você foi acalmando, quando acalmou bem, apresentou o plano de salvação, chorando um monte, se arrependeu dos seus pecados, recebeu a Jesus Cristo como Salvador, e foi uma bênção. Quando está bem calminho, perguntei assim, escuta, o que aconteceu? Disse, rapaz, nunca imaginei que a pessoa da história fosse você. Meu pastor me ensinou lá atrás, como eles te veem, te tratam. Por isso ando sempre de terno e gravata. Eu viajo nos aeroportos, terno e gravata. Eu sou um executivo de Deus, meu irmão. Por quê? Porque eu trabalho na maior empresa do mundo. Esta empresa não tem crise de desemprego. Nosso patrão contrata, o único que contrata todo dia, de manhã ao meio-dia à tarde. Por quê? Porque a obra é tão grande que faltam os obreiros. Então eu viajo como executivo de Deus. Ele disse, nunca imaginei que o Senhor fosse a pessoa da história. E segundo, disse, quando você falou, sou eu, naquela mesma hora, quando você falou, sou eu senti um raio da cabeça aos pés, e me fulminou. E eu perdi a noção, fui invadido por uma coisa, e não tinha controle do meu corpo, só chorava. Bom, fui na história, ele perguntou o que era isso. Eu falei, é o poder de Deus, chama-se Espírito Santo. Agora você entregou sua vida para Jesus, vamos descer lá em São Paulo, você vai para a sua vida, conte para sua esposa, para seus filhos, para sua família, e siga Jesus o resto da vida. Se você sair primeiro desse mundo, você me espera que eu vou chegar lá. E se eu for primeiro, eu vou te esperar na porta do céu. O poder do testemunho é o código 255, para a glória de Deus. Fique em pé, por favor. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos orar. Deus querido, Deus Todo-Poderoso, o Senhor sabe muito bem que somos absolutamente nada sem a sua graça, sem a sua misericórdia. A tua palavra disse que o Espírito Santo é quem convence de pecado, de justiça e de juízo. Se tiver alguém aqui que está perdido, precisa de um Salvador, mostra para ele ou para ela que Jesus Cristo é o único que salva, o único que dá vida eterna, o único que perdoa pecados. Deus, em nome de Jesus, salve o perdido, liberte os cativos, cure os doentes e glorifique o seu nome, Senhor, em nome de Jesus. Seus olhos fechados, um minutinho. Haverá uma pessoa ou mais de uma pessoa no nosso meio que gostaria de entregar sua vida a Jesus hoje. Eu gostaria de fazer uma oração especial por você. Se você quiser, levante a sua mão, por favor. Vou orar por você agora, em nome de Jesus. Se não, no final você me procura, ou o nosso pastor, e estaremos orando por você. Pai, em nome de Jesus, ainda na tua presença, te agradecemos por esses 87 anos que esta igreja, Senhor, deu lá atrás seus primeiros passos. Com certeza aqueles irmãos e irmãs, Senhor, lutaram, se esforçaram, sofreram, derramaram muitas lágrimas. Mas o Senhor foi honrando, cuidando, e na medida que o tempo foi passando, o Senhor foi alcançando os perdidos. Alguns, muitos já estão na glória, Senhor, porque neste lugar se abriu a tua obra. Homens e mulheres valentes, esforçados, e o Senhor tem honrado. Oro para que o Senhor abençoe esta igreja, abençoe seus presbíteros, abençoe seus diáconos, abençoe em todas as áreas, escola dominical, louvor, mas também o nosso pastor Marcos, a sua esposa, filhos. Senhor, esse trabalho que eles estão fazendo aqui, usa teu servo, usa meus irmãos, usa minhas irmãs para que dêem testemunho, que assim como a mulher samaritana
que assim como o Gadareno, que assim como o apóstolo Paulo, Senhor, e assim todos esses testemunhos que ouvimos agora, possam ser um incentivo, uma motivação a mais, para a gente sair a partir da manhã, Senhor, pela cidade, contando as tuas grandezas. O teu louvor, nos damos, Senhor, nos damos a glória ao Senhor e pedimos a tua bênção, por graça e por misericórdia. Se tem alguém doente, Senhor, toca ali onde está a doença, em nome de Jesus seja curado, seja curada, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. E assim, nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer ao nosso pastor pelo convite, à igreja pela paciência, e se você tem interesse em um filme ou livro, estamos à disposição, e se alguma irmã quiser ir prestigiar minha esposa lá com aquele evento de mulheres, ou na exposição de quadros, né? Vai, espero que você possa ir, e vá preparado, né, para trazer um quadro para casa, né, pastor? Deus abençoe. Obrigado. Marquinhos, volta naquele primeiro slide desse. Isso. Lá no primeiro. Muito bem. O pastor Luiz Alegria, ele tem sonhado um sonho. Podem se sentar, meus irmãos. Ele tem sonhado um sonho de Deus a respeito do projeto CEP. O projeto CEP é um projeto de treinamento missionário na prática, em que através de viagens ele vai treinar em torno de 15 jovens para que também se tornem evangelistas. Ao invés de sentar em banco, cadeira, essas coisas, ele vai fazer na prática, viajando com esses jovens em viagens de até 90 dias naquela van. E aquela van é o sonho do missionário Luiz Alegria. Para que esse projeto se aconteça, o sonho ele já tem planejado. Eu sempre tenho dito isso ao conselho: quando nós nos planejamos, Deus honra os nossos projetos. E ele está planejando para agosto do ano que vem a primeira viagem missionária. Ele já tem um grupo bom de futuros missionários chilenos, alguns virão do México, e ele procura também por missionários aqui no Brasil para que sejam treinados durante estas viagens. Ele já tem a entrada da van. Ao longo desses últimos 2 anos de trabalho intensivo, divulgação e campanhas que foram feitas, ele já conseguiu levantar o dinheiro da entrada para essa van, mas depois restarão 48 parcelas em torno de R$4.000 por mês, e ele tem apenas metade desse valor. Então, se você quer investir na obra de Deus, o missionário Luiz Alegria, como ele próprio já disse, tem quase 25 anos de trabalho junto à nossa Igreja Presbiteriana Independente, alguém da nossa confiança, conhecemos a seriedade do ministério dele, e se você quiser participar, procure ele depois do culto, saiba de que forma você pode ajudar. Ele tem buscado também igrejas que, além das pessoas voluntárias que participem, para o sustento e o pagamento dessa van, e também para o sustento missionário dele e de sua esposa, tem procurado também igrejas que assumam essa parceria. Então, eu quero desafiá-los a olharem para dentro dos seus corações, para dentro da sua carteira, fazer uma boa análise, e se você tiver intenção em participar, você pode falar com ele ou comigo ao longo da semana. Eu passo o contato dele para que você possa falar com ele. É um trabalho seríssimo e que tem o apoio de todos nós, pastores do Presbitério Rio Preto, pela confiança que nós temos no pastor Luiz Alegria. Não é? Se você quiser participar desse projeto financeiramente, para que esse projeto alcance, porque a ideia é, na prática, durante esses 90 dias de viagem, fazer incursões em igrejas, em cidades com evangelismo explosivo, usando esses jovens que serão treinados, não é?
Então, se você quer investir nessa obra, pode falar com ele, fala comigo, não é, ao longo da semana, e eu vou também te ajudar, não é, como você pode ajudar o missionário Luiz Alegria. Isa, vem cá, vamos cantar o hino oficial da nossa igreja. Luiz Alegria falava a respeito do poder do testemunho, e eu não posso deixar de citar esse texto para vocês. Atos capítulo 4, versículos 18 a 22. Então chamaram e ordenaram a Pedro e João que não falassem nada, nem ensinassem nada em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam a eles: julguem se isso é justo diante de Deus, ou antes o que vocês estão me pedindo, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e das coisas que ouvimos, né? Esse é o poder do testemunho, de pessoas que já viveram experiências reais com o Senhor Jesus Cristo, que não pode ter os seus lábios cerrados e devem ter os seus lábios abertos para proclamar o Evangelho. Tentaram calar Pedro e João, e eles disseram: por acaso poderíamos nós deixar de falar das coisas que temos visto e das coisas que ouvimos? Meu irmão, às vezes você olha para mim aqui na frente, pastor, olha para o pastor Alegria, missionário, e fala assim: falar de Jesus é coisa deles. Não, Deus tem chamado cada um de nós para um compromisso evangelístico e missionário, para sermos anunciadores da palavra de Deus onde quer que nós estejamos. Nós devemos ser testemunhas, fomos chamados para ser testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8 disse: e sereis minhas testemunhas. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Não fujam desse chamado, não feche o seu coração. Um desafio foi feito hoje aqui: entregue a sua vida de maneira definitiva ao Senhor Jesus. Vamos ficar em pé? Louvar com o hino oficial da nossa igreja presbiteriana independente. E enquanto cantamos esse hino oficial da igreja presbiteriana independente, você, meu irmão, que veio preparado para trazer à frente seus dízimos e ofertas, poderá fazê-lo enquanto cantamos. Louvemos a Deus com o hino Pendão Real. Achando para o céu, com valor.
quero fazer essa oração final, depois nós vamos receber a bênção. E logo após oração e bênção, peço para que você fique sentado mais alguns instantes, que o coral da nossa igreja também apresentará o hino oficial da nossa igreja, junto com o Amém Tríplice, tá bem? Então, logo após a bênção, você senta e espera pela apresentação do coral no nosso pós-lúdio, tá ok? Meu irmão, que Deus abençoe rica e poderosamente sua vida, seu ministério. Leva o nosso abraço a Maria Eliana, a todos os filhos, a toda a família, assim como o Jerônimo, que passou o dia com a gente também. Que Deus te abençoe, viu, meu irmão? Ricamente, continue sendo bênção também ali na igreja de Mirassol. E a minha oração, pelo poder da palavra que foi pregada hoje, é para que você se torne verdadeiramente um testemunha, onde você estiver, e aprenda a investir no reino de Deus, a investir em homens, em mulheres que têm aceitado desafios para levar o evangelho a muitas e muitas pessoas. Agora, Senhor, que nós nos despedimos da tua casa, rogamos, Senhor, pela tua bênção sobre a vida do teu povo. Pedimos pela nossa igreja, Pai, que completa 87 anos de vida e existência, e clamamos para que o teu Espírito, ó Pai, se assim for a tua vontade, continue, Pai, nos abençoando e derramando sobre nós do teu poder, para que muito tempo ainda possamos trazer o teu evangelho e a tua palavra ao coração das pessoas nesta cidade e região. Ó Deus, clamamos pela volta de Jesus, mas consagramos a nossa igreja ao Senhor e pedimos para que o Senhor torne ela próspera na propagação do teu evangelho. Para isso, Senhor, desperta homens, mulheres, jovens, crianças, para que sejam testemunhas tuas em todos os lugares onde nós estivermos. Abençoa, Pai, o teu povo que aqui se reúne. Fortalece a nossa fé em ti. Aumenta a nossa esperança, Pai, diante das lutas e dos desafios. Traz libertação, ó Pai, para aqueles que estão cativos pelo pecado, cativos por doenças. Que o Senhor mesmo, Pai, possa dar a eles uma semana de liberdade em nome de Jesus. Abençoa, Pai, o teu povo. Esta é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a minha vida e com a vida de cada um de vocês, irmãos da igreja de Macaubal, desde agora e para todos sempre. Que Deus nos abençoe. Aguarda mais alguns instantes para você ver a apresentação do nosso coral. Agradecer,
Nós temos agora a nossa cerimônia de atraso também, com um bolinho especialmente feito, com refrigerante. Não vai embora sem viver algum momento de comunhão com a gente ali atrás. Outro aviso importante, chega às minhas mãos, né, muito interessante. A Sociedade de Senhoras se reunirá no próximo dia 6, às 19 horas aqui na igreja. E todas as mulheres estão convidadas. Eu vi a Lula correndo aí, distribuindo, né, Lula? Todo mundo recebeu, né? Então você está convidada para esse encontro da Sociedade de Senhoras no dia 6 do 12. Deus abençoe vocês. Uma boa semana a todos. Vamos lá para comer um pedacinho de bolo.